Todos nós somos testemunhas do colapso contínuo da nossa cadeia de abastecimento alimentar. E, nos últimos 2 anos, esse processo acelerou-se dramaticamente. Tempo extremo, perturbações da cadeia de abastecimento, gripe aviária, escassez de equipamento agrícola, mão de obra e fertilizantes. Assim como a escalada dos conflitos geopolíticos e as elevadas pressões inflacionistas, estão a criar um cenário de pesadelo para a produção de alimentos nos EUA e em todo o mundo. Muitos dos agravos que consumimos todos os dias e tomamos por garantidos estão em risco de desaparecer das nossas lojas nos próximos meses e anos. É por isso que hoje fizemos uma lista de 25 alimentos específicos que podem estar em breve em escassez, ou já estão em escassez, e cujos preços já estão a subir em flecha. Antes de continuarmos, pode apoiar o nosso trabalho com um canal semelhante e não se esqueça de subscrever o nosso canal para que não perca nenhum vídeo. Sem mais delongas, passemos em revista esta lista. 1. Carne. Dê uma vista de olhos nas prateleiras do seu supermercado. Quão vazio está o contador de carne? É provavelmente muito mais vazio do que era em 2019. A pandemia desencadeou o encerramento de várias fábricas de carne e perturbações laborais sem precedentes na indústria. Isso acabou por fazer subir os preços da carne, das aves e da carne de porco em 20% ou mais. Os problemas na cadeia de abastecimento também criaram buracos consideráveis na infraestrutura de produção e distribuição de produtos de carne. E mais recentemente, os milhões de casos de gripe aviária levaram à dizimação de bandos de galinhas poideiras em todo o país. Devido a isto, muitas lojas já estão a passar por graves carências de frangos. Para piorar a situação, muitos consumidores estão a comprar todo o frango que podem agora, mesmo a preços recorde, antes que tudo desapareça. A partir de agora, espera-se que o abastecimento de carne seja ainda mais apertado, especialmente depois dos agricultores terem vendido milhões de cabeças de gado durante a seca deste verão. Considerando que a criação de gado leva anos até atingir o tamanho certo e espera-se que sejam abatidos, é provável que o nosso abastecimento doméstico de carne se mantenha apertado num futuro previsível. 2. Leite e produtos lácteos. O leite é um alimento básico quase universal nos lares americanos, sendo que mais de 90% das famílias o têm no seu frigorífico. Portanto, é um pouco alarmante saber que estamos no meio de uma enorme crise leiteira. Com a escassez de erva e cereais para alimentar as vacas que atingiram duramente os agricultores este verão, muitos agricultores foram obrigados a vender as suas vacas muito mais cedo do que o normal. Isto significa que estas vacas não se vão reproduzir e, portanto, produzir leite. Estão a ser abatidos numa idade precoce para aumentar a oferta nacional de carne de bovino. Assim, o leite e os produtos lácteos vão ser muito mais difíceis de encontrar nos próximos meses, e os preços também vão ser significativamente mais altos. 3. Trigo. Um dos principais efeitos da crise ucraniana é que o trigo e produtos relacionados como o pão estão a tornar-se mais caros, e os fornecimentos estão a diminuir em todo o mundo. Conhecido como o celeiro da Europa, o solo excepcionalmente fértil da Ucrânia produz algum do melhor trigo do planeta, mas a agricultura tem sido perturbada durante o conflito com a Rússia. Para piorar a situação, outros países como a Índia e a China estão a proibir a exportação de trigo. De acordo com a CBS, os preços da farinha normal já subiram mais de 30% desde fevereiro. O trigo é uma daquelas coisas que não se pode perder até não o ter, mas não se deve esquecer de o incluir no seu estoque, especialmente agora que os conflitos geopolíticos continuam a escalar. 4. Cereais. Outros cereais importantes, como o milho e o arroz, também estão em risco. Prevê-se que as terras de cultivo anteriormente adequadas sejam deslocadas e possivelmente tornadas obsoletas devido a flutuações de temperatura e condições meteorológicas imprevisíveis, de acordo com a ONU. Enquanto se espera um aumento da procura de 33%, espera-se que as culturas de milho e arroz diminuam 51% nos próximos anos. Assim, o tempo para começar a armazenar estes cereais e a armazená-los em segurança está a esgotar-se rapidamente. 5. Óleos vegetais. Todos os restaurantes e a maioria dos lares utilizam óleos vegetais. As principais empresas alimentares utilizam óleos vegetais para fazer produtos secos e produtos cozidos, massas, chocolate, biscoitos e maionese, todos eles contendo óleo vegetal. Mas estes produtos estarão em escassez nos próximos meses e anos. Este ano, o preço do óleo vegetal mais utilizado, o óleo de palma, subiu 50%, enquanto os preços do óleo de canola subiram 55%. Mas está em grande parte da comida que compramos. Por causa de tudo o que está a acontecer agora, é a tempestade perfeita. O conflito ucraniano está a afetar o óleo de girassol e óleo de palma, que está em tantos produtos que compramos todos os dias. A decisão da Indonésia de suspender as exportações é bastante problemática. As coisas vão ficar muito mais difíceis. 6. Açúcar. Uma prova importante de que tudo no mundo está interligado. É provável que haja uma escassez de açúcar como resultado da crise energética global. A Reuters informa que o gigante produtor de açúcar do Brasil está a enfrentar as consequências do aumento dos preços da energia.
Espera-se que o país utilize mais cana-de-açúcar como combustível para o etanol em vez de a transformar no produto doce e de enviar para todo o mundo. Ao mesmo tempo, existe também uma enorme escassez nas Filipinas, o que leva a que a gigante dos refrigerantes Coca-Cola pare a produção no país. Muitos alimentos embalados, mesmo os mais saborosos, têm muito açúcar adicionado. Portanto, não são só os doces que ficarão em falta nos próximos meses. Assim como molhos para massa, marinadas e alimentos preparados. 7. Mostarda. Embora a maionese e o ketchup sejam o primeiro e segundo condimentos favoritos dos americanos, a mostarda está mesmo atrás deles. O resultado perverso dos campos secos nos Estados Unidos e no Canadá está a criar uma escassez de mostarda que provavelmente persistirá durante anos. O website oficial do governo canadiano sobre agricultura relata que as perspectivas são bastante sombrias para 2023, com a produção de sementes de mostarda a ser reduzida e os preços das sementes a disparar. Isso significa que mesmo que consiga encontrar a sua marca favorita de mostarda nas prateleiras das lojas, terá de pagar muito mais por ela. Se vir muita da sua mostarda favorita no supermercado, estoque agora antes que seja demasiado tarde. 8. Mel. A quantidade de mel produzida nos Estados Unidos tem vindo a crescer de forma constante. Na realidade, a produção de mel diminuiu 49% nos últimos 20 anos. O desaparecimento das abelhas, para além de um problema de polinização, marca também a perda provável deste antigo e histórico adoçante a longo prazo. 9. Cerejas. A produção de cerejas requer horas de carvão vegetal para desenvolver o fruto. O aumento da temperatura faz com que as árvores floresçam mais tarde e produzam menos frutos. Demasiado frio pode ser igualmente desastroso. Uma geada tardia também causa graves perdas de colheitas. Este ano, 25% dos fornecimentos mundiais de cerejas foram perdidos devido a danos causados pela geada, e diz-se que a colheita de cerejas do Noroeste é menor numa década. Isso significará provavelmente preços mais elevados nas mercearias e mercados de agricultores locais. 10. Café. O café é uma das substâncias psicoativas mais populares que consumimos diariamente. Mas a produção de café tem vindo a diminuir em todo o mundo há anos, e essa tendência continuará a intensificar-se à medida que as temperaturas se tornarem mais quentes, repelindo as abelhas das culturas de café e resultando em rendimentos dramaticamente mais baixos. De acordo com a Academia Nacional das Ciências, quando as abelhas polinizam as culturas de café, não só aumentam o rendimento das culturas, mas também a qualidade dos grãos. Com um declínio maciço da população mundial de abelhas, 88% da produção de café pode ser perdida até ao final da década. Aqueles que não conseguem viver sem café devem provavelmente armazená-lo enquanto podem, porque pode em breve desaparecer para sempre da nossa cadeia de abastecimento alimentar. 11. Vinho. Das 1.100 castas existentes, cerca de 12 delas, ou 1%, constituem a maioria dos nossos vinhos preferidos. Um novo estudo publicado pela Nature Climate Change sugere que a produção de vinho irá diminuir 85% nos próximos 8 anos. À medida que as principais regiões vinícolas do mundo se tornam demasiado quentes para produzir uvas de primeira qualidade. 12. Batatas. Tanto um alimento básico como um prazer culpado como um snack saboroso, as batatas já estão a começar a desaparecer do menu em muitos países. Desde 2021, o rendimento global da batata tem vindo a diminuir. Em vários países, tais como o Japão e o Reino Unido, os restaurantes McDonald's e KFC retiraram temporariamente as batatas fritas do menu devido à crescente escassez. Os americanos também correm o risco de ver os efeitos da baixa produção de batata em 2023, o que significa que também se deve estar atento a isto. 13. Cerveja. À medida que a seca do verão esgota alguns reservatórios de água importantes nos Estados Unidos, o Conselho de Defesa dos Recursos Naturais apela a uma nova crise da água. O Conselho de Defesa dos Recursos Naturais indica que cerca de 1/3 das cervejeiras americanas têm cada vez mais dificuldade em assegurar um abastecimento estável de água para a produção de cerveja. Além disso, alguns lúpulos especiais utilizados por cervejeiros artesanais já são mais difíceis de obter, uma vez que os invernos mais quentes estão a produzir colheitas mais cedo e colheitas mais pequenas. Em breve, os consumidores irão enfrentar menos escolhas e preços muito mais elevados para a cerveja. 14. Bananas. A espécie Cavendish, a mais amplamente cultivada e comercialmente importante, está a ser atingida por uma infecção fúngica mortal que mancha o solo e leva à doença do Panamá. Faz com que as bananas escureçam e se deteriorem a partir do interior. A doença está a alastrar rapidamente através dos principais países produtores de bananas e está a reduzir constantemente os fornecimentos em todo o mundo. As frequentes inundações e secas também ameaçam a estabilidade da produção mundial de banana a curto prazo. Mais alarmantemente, um estudo recente da Universidade de Exeter estima que a espécie poderá ser extinta até 2050. 15. Chocolate. Como explica a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o cacau só pode crescer e prosperar se forem cumpridos vários requisitos rigorosos. Não só pode crescer a cerca de 20 graus norte e sul do Equador, mas se a umidade não for suficientemente elevada ou se o solo não for suficientemente rico,
o cacau irá murchar e morrer. Como o aumento das temperaturas continua a matar as plantações de cacau, espera-se que a produção global de cacau desça quase 40% até 2023. O que significa que no próximo ano será extremamente difícil encontrar o seu chocolate preferido na loja. 16. Feijão de soja. As sementes de soja representam 90% da produção de oleaginosas dos EUA e são uma importante fonte de energia para a produção de biocombustíveis. Isto torna um dos grãos economicamente mais importantes do mundo. No entanto, nos últimos anos têm vindo a desaparecer silenciosamente da nossa cadeia de abastecimento alimentar. O Brasil, um dos maiores produtores mundiais, sofreu este ano uma perda de 18 milhões de toneladas de soja. E em 2021, as exportações brasileiras de soja caíram 28%. Este alimento básico é também vítima de condições meteorológicas extremas e estrangulamentos na cadeia de abastecimento. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2022, as colheitas de soja poderão descer 20%. Como resultado, o mundo poderia experimentar uma grande escassez de soja em 2023. 17. Morangos. Os morangos poderão em breve desaparecer das nossas mercearias. A Flórida e a Califórnia crescem mais de 95% da oferta de morangos nos EUA. Estes estados foram também alguns dos mais duramente atingidos pela seca e ondas de calor deste ano, resultando numa estação de crescimento difícil e numa colheita mais fraca do que o esperado. As perspectivas a longo prazo também não parecem boas. 18. Xarope de bordo. Desfrute das suas panquecas fofas cobertas de xarope de Acer enquanto pode, porque a árvore de Acer responsável pelo xarope de Acer está em declínio, de acordo com o Centro de Pesquisa de Acer. A produção de xarope de bordo está intrinsecamente ligada ao clima. A seiva só pode fluir quando as temperaturas sobem acima da congelação durante o dia e descem abaixo da congelação uma vez que a noite cai. A mudança de temperatura é essencial. A pressão força a seiva para fora da árvore. Mas as alterações climáticas tornaram imprevisíveis condições meteorológicas outrora fiáveis, explica o investigador Timothy Perkins. Diz que a indústria do xarope de Acer está destinada a desaparecer completamente antes do final do século. 19. Amendoins. As culturas de amendoim são realmente difíceis de manter. Requerem um ambiente estável e particular para crescerem. Se chove muito pouco, não germinam. Se chover demasiado, ficam com bolor e podem apanhar uma doença. Para além disso, também não respondem bem a muito calor. Os seus rebentos irão arder e não crescer, de acordo com o relatório da NBC. Em breve veremos o impacto destas falhas de cultivo nas lojas, à medida que a escassez de amendoins começa a alastrar. Estão também entre as espécies de nozes em risco de extinção até ao final do milénio. 20. Peixes. 85% dos recursos halieuticos mundiais têm vindo a diminuir devido à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Isto representa uma grande ameaça para muitas espécies ameaçadas de extinção, tais como o atum-rabilho do Atlântico. Mais de 30% das pescas do mundo foram empurradas para além dos seus limites biológicos e necessitam de planos de gestão rigorosos para as restaurar. Muitas populações de peixes comerciais declinaram ao ponto de a sua sobrevivência como espécie estar ameaçada. Para piorar a situação, mais de 80% da colheita de caranguejos de inverno foi cancelada este ano. Em 2023, encontrar marisco nos nossos supermercados locais será significativamente mais difícil. 21. Tomate. Um relatório recente do Washington Times assinala que as culturas de tomate da Califórnia estão a ser devastadas por este tempo louco. É provável que a terra ressequida do Golden State tenha um impacto maciço no fornecimento de tomate durante meses. Como resultado, pode esperar seleções mais escassas de tomates na sua mercearia local e os produtos à base de tomate também estarão no bloco de corte. 22. Mirtilos. Este ano, a colheita de mirtilo da Califórnia foi 15% menor do que em 2021, tendo caído cerca de 20 milhões de libras. E considerando que cerca de 25% dos mirtilos produzidos nos EUA são exportados, estamos neste momento a enfrentar uma oferta doméstica em declínio. Além disso, os peritos dizem que estas bagas dependem fortemente da polinização por insetos, especialmente as abelhas. Esta correlação colocou-os em risco real de extinção a longo prazo. 23. Milho. A escassez de água e o aumento da temperatura também põem em risco o milho. De facto, um aumento das temperaturas de apenas 1 grau Celsius pode reduzir a sua taxa de crescimento em 7%. O impacto da atual perturbação na produção de milho estender-se muito para além da secção de produção do supermercado. Na cadeia alimentar, uma grande quantidade de milho é utilizada para alimentar o gado. Por conseguinte, rendimentos mais baixos do milho também irão afetar o mercado da carne nos próximos meses. A produção mundial de milho já mergulhou quase 4% em comparação com o que teria sido se o tempo não tivesse aquecido. 24. Laranjas. Infelizmente, todos os citrinos estão em risco em todo o mundo devido a um surto de doença do dragão amarelo,
anteriormente conhecida como ecologização de citrinos. Esta doença dos citrinos é causada por uma bactéria que se espalha pela copa da árvore, causando o seu declínio e eventualmente a sua morte. A doença está a afetar as laranjas da Flórida e também foi detectada no Butão, Brasil, China e outros países. A produção continua a diminuir e os fornecimentos vão diminuir nos nossos supermercados locais. 25. Amêndoas. A procura de amêndoas continua a aumentar, mas existem dúvidas de que o cultivo esteja a tornar-se cada vez mais insustentável. Os métodos agrícolas em grande escala são a causa de muitas mortes de abelhas, devidas em parte a pesticidas e parasitas, e a polinização das amendoeiras parece ter se tornado um problema. Cerca de 7.600 quintas na Califórnia produzem 82% das amêndoas do mundo. Mas este ano, a cultura da amêndoa sofreu uma redução de quase 500 milhões de libras. Estes são apenas alguns de uma longa lista de produtos alimentares que serão cada vez mais difíceis de encontrar. O colapso das nossas cadeias de abastecimento alimentar é um naufrágio de comboios em câmara lenta que se desenrola diante dos nossos olhos. Os próximos anos serão incrivelmente difíceis, e milhões de pessoas sofrerão de insegurança alimentar, fome e inanição. A era da abundância acabou, e agora seremos todos forçados a lidar com escolhas limitadas e preços exorbitantes. E você, que comida gostaria de ver nunca desaparecer? Diga-nos o que pensa nos comentários. Não se esqueça de gostar e subscrever mais vídeos como este. Até à próxima!